O chamado do blues. O vento do Mississippi sussurrava segredos antigos. Havia algo de inquieto naquela terra, um murmúrio que saía da poeira, do calor e dos lamentos de quem nunca teve voz. Era um lugar onde o tempo caminhava lento, onde cada passo levantava o pó dos mortos e onde os vivos apenas existiam, meio acordados, meio sonhando. E foi ali, entre plantações e cruzes esquecidas, que nasceu Robert Leroy Johnson. Filho de um tempo cruel, de uma terra que tratava a dor como herança. Um menino que cresceu ouvindo o som dos campos, o choro do vento, o ranger dos portões de ferro e o canto rouco dos homens que trabalhavam até o sangue secar nas mãos. Desde pequeno, Robert ouvia a música. Não como quem ouve notas, mas como quem escuta vozes. As vozes do sofrimento, do pecado, da solidão. Era o blues antes de ser música. Era o espírito de um povo tentando não desaparecer. Robert caminhava descalço pelas estradas de terra batida. Carregava um violão velho, gasto e um sonho que ninguém compreendia. Nos bares e tavernas, ele tentava tocar, mas errava. As cordas desafinavam, o ritmo se perdia, e o som soava torto, como se o instrumento se recusasse a obedecer. Riam dele. Os músicos mais velhos zombavam, dizendo que ele devia largar o violão e voltar a trabalhar no campo. Mas Robert não desistia. Ele olhava para o horizonte e via algo que ninguém mais via. Uma promessa. Um chamado. Certa noite, um velho cego chamado Ike Zimmerman o encontrou sentado sobre uma árvore tentando tocar. O homem ouviu, esperou um tempo e disse: "Você toca com as mãos, garoto, mas o blues vem da alma, e a sua alma ainda está muda." Essas palavras o perseguiram. Durante dias ele não dormiu. Durante noites ele não respirou direito. Era como se a própria música zombasse dele. Até que no entardecer empoeirado, ele tomou uma decisão. Partiria. Ninguém sabia para onde. Apenas que Robert Johnson desapareceu. Por meses, ninguém mais o viu. Alguns diziam que ele estava morto. Outros que havia sido levado pelos ventos do Delta. Mas as histórias sussurravam algo diferente. Falavam de um cruzamento. De uma encruzilhada entre estradas sem nome. Um lugar onde o tempo se dobrava e onde os homens podiam pedir qualquer coisa. Diziam que Robert foi até lá numa noite sem lua, que o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração. Ele esperou. Esperou até que o medo e a coragem se tornassem a mesma coisa. E quando o relógio invisível do inferno marcou meia-noite, os cães começaram a uivar. E um homem apareceu. Ele vinha andando devagar, com passos que não faziam som. Vestia preto dos pés à cabeça, e um chapéu de aba larga escondia o rosto. Mas o que mais assustava era o ar ao redor dele. O ar parecia pesado, como se a noite segurasse a respiração. O homem parou diante de Robert. Ficou em silêncio por um instante, até que um sorriso se desenhou no rosto dele. Um sorriso sem calor, sem alma. "Você me chamou?" Robert segurou firme o violão. A voz dele saiu trêmula, mas firme. "Eu quero tocar. Quero ser o melhor. Quero que o mundo inteiro me ouça." O homem riu. Um riso baixo que soava mais como trovão distante. Então se abaixou, pegou o violão das mãos de Robert e começou a afiná-lo. Cada corda que ele tocava soltava um som que não parecia humano. E quando terminou, devolveu o instrumento. "Agora ele está pronto. Mas lembre-se, o preço será alto." Robert olhou para o violão, depois para o homem, e por um instante hesitou. Mas o silêncio do mundo o cercava, e ele sabia que não havia volta. Ele pegou o violão. E quando dedilhou o primeiro acorde, a encruzilhada inteira tremeu. Naquela noite, Robert Johnson morreu. E nasceu outra coisa no lugar dele. O som que saiu de seu violão era puro,
afiado, assustador. Era como se 1000 vozes gritassem juntas em harmonia perfeita. E o homem de preto sumiu na escuridão, deixando apenas o eco de um riso distante. Robert voltou dias depois, mas ninguém acreditava que era ele. O garoto desengonçado havia se transformado num mestre. Seus dedos dançavam nas cordas como se fossem parte do próprio instrumento. E sua voz soava como algo que vinha do além. Os músicos que antes riam, agora se calavam. E em cada canção, Robert contava fragmentos de um segredo que ninguém entendia. Falava de cruzes, de estradas, de cães infernais e de vozes na noite. Era o blues, mas também era confissão. Diziam que às vezes, no meio da madrugada, ele parava de tocar, olhava para o vazio e murmurava algo, como se conversasse com alguém que só ele via. E então voltava a tocar, com lágrimas nos olhos. As pessoas começaram a evitá-lo. Alguns diziam que havia uma sombra que o seguia. Outros que viam olhos brilhando atrás dele nas estradas. Mas o que ninguém podia negar era o som. Aquele som impossível. E assim, Robert Johnson percorreu o sul. De cidade em cidade, de bar em bar, levando consigo um blues que parecia vir de outro mundo. Em cada nota havia algo vivo, algo que respirava e sangrava, como se o inferno inteiro tocasse junto. E em algum lugar, alguém esperava, porque o pacto tinha sido feito, e o tempo da cobrança se aproximava. Os dias que seguiram o retorno de Robert foram envoltos em espanto. Ninguém conseguia compreender o que havia acontecido com aquele jovem. As pessoas o olhavam com um misto de admiração e medo, porque o talento que agora jorrava de suas mãos não parecia humano. Quando ele tocava, algo dentro dos ouvintes se partia. Era como se cada nota arrancasse um pedaço da alma. Mulheres choravam sem saber por quê. Homens cerravam os punhos tentando conter o arrepio. E as crianças fugiam, assustadas com aquele som que parecia vir das profundezas da terra. Robert ria, mas seu riso era vazio, porque dentro dele algo o observava. Algo que não dormia. Algo que lembrava cada palavra dita naquela encruzilhada. As noites se tornaram longas demais. Ele passava horas caminhando por estradas de barro, o violão nas costas, olhando o horizonte e esperando alguma coisa. Diziam que às vezes falava sozinho. Outras vezes parava no meio do caminho e ouvia atentamente, como se alguém o chamasse pelo nome. E sempre à meia-noite o vento mudava. O ar ficava pesado e um cheiro de enxofre se espalhava no breu. Então, Robert sentava-se à beira da estrada, tocava um blues lento e sussurrava. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou tocando. Não me leva agora. Mas ninguém respondia. Apenas o som do violão e os passos invisíveis do que ele havia despertado. Os bares do Delta se abriram para ele. De Greenwood a Clarksdale, de Memphis a Yazoo City, todos queriam ouvir o homem que fez o diabo chorar. E ele tocava. De cabeça baixa, olhos semicerrados, corpo em transe. Parecia não existir enquanto as mãos dançavam sobre as cordas. Certa noite, um velho músico chamado Son House o observava. Depois do show, aproximou-se e disse: Garoto, não é só talento que sai dessas cordas. Há coisa viva aí dentro. E coisa viva morre cedo. Robert apenas sorriu. Um sorriso curto, cansado, que escondia um medo que ninguém mais via. As estradas do sul eram cruéis. Poeira, solidão e fantasmas. Robert viajava sozinho, dormindo em celeiros abandonados, bebendo o que encontrava, comendo quando podia. Mas o que o sustentava não era a comida, era a música que o mantinha vivo e o matava aos poucos. Às vezes,
Acordava no meio da noite ouvindo passos dentro do quarto. O violão, que deixava encostado na parede, vibrava sozinho, emitindo sons baixos, dissonantes. E ele sabia. Estava sendo lembrado. O pacto não se esquecia. Uma madrugada, em uma pensão em Rosedale, Robert acordou e viu algo à beira da cama. Uma sombra alta, imóvel, que o observava. Não tinha rosto, mas o chapéu era o mesmo homem da encruzilhada. Robert tentou gritar, mas a voz não saiu. O ar do quarto ficou denso, impossível de respirar. A sombra se aproximou e falou com voz grave e calma. Você toca bonito, Robert. Mas lembre-se, cada nota tem um preço. E o preço é o tempo. Quando amanheceu, o quarto estava vazio, mas o violão estava no chão, quebrado. Robert pegou, consertou as cordas e, naquela tarde, compôs Crossroad Blues. I went down to the crossroad, fell down on my knees. I asked the Lord above, have mercy now, save poor Bob if you please. Mas Deus não respondeu, nem o diabo. Apenas o silêncio entre as notas, um silêncio que o perseguia em cada verso. Robert começou a sentir o corpo ceder. Tosse, febre, dores sem explicação. Às vezes via o reflexo no espelho e jurava ver outro rosto o observando. Mais velho, mais sombrio, mais próximo do fim. Mas ele não parava. Tocar era a única forma de não enlouquecer. Cada música era um grito, cada show uma prece, e o público, sem saber, assistia ao lento pagamento de uma dívida infernal. Certa vez, em um bar de Indianópolis, uma mulher o avisou. Tem coisa ruim te seguindo, Robert. Eu vi. Quando você toca, tem uma sombra atrás de você mexendo as mãos como se tocasse também. Ele apenas respondeu, eu sei. E é por isso que não posso parar. O tempo foi se encurtando. As canções ficaram mais tristes. Hellhound on my trail, ele chamou uma delas. Cães do inferno no meu rastro. I got to keep moving. Blues falling down like hail. And the days keep on worrying me. There's a hellhound on my trail. Era como se anunciasse o próprio destino. Cada verso soava como despedida, e em cada palavra havia medo. Nos últimos meses de vida, Robert quase não falava, apenas tocava. Às vezes sentava-se em encruzilhadas e ficava horas olhando o nada, dedilhando o violão em silêncio, como se alguém esperasse que voltasse. Mas aquele alguém já o acompanhava. As pessoas começaram a notar o olhar vazio. Diziam que, enquanto tocava, os olhos dele mudavam. Ficavam escuros, fundos, quase sem pupila. E havia momentos em que ele parecia sorrir para o vazio, como se estivesse ouvindo uma voz que ninguém mais podia escutar. Nessas noites, uma tempestade caiu. Relâmpagos cortavam o céu, e Robert tocava dentro de um barracão, sozinho. Quando um raio iluminou o lugar, por um instante, duas sombras foram projetadas na parede, mas havia só um homem lá dentro. Depois disso, a saúde dele piorou. O rosto emagreceu, a pele ficou pálida e o brilho dos olhos se apagava dia após dia. Mas o violão continuava intacto, firme, afinado, quase pulsando por conta própria. Era como se a alma dele já tivesse sido transferida para dentro do instrumento. Naquela época, poucos entendiam o que ele estava vivendo, mas os que cruzavam seu caminho sabiam. O blues que ele tocava não vinha deste mundo, e cada canção parecia arrastar um pouco mais de escuridão para dentro da terra. Robert Johnson havia conquistado tudo o que pedira: talento, respeito, fama.
Mas no espelho, via apenas o reflexo de um homem cansado, condenado, com um relógio invisível contando as últimas batidas do coração. E em algum lugar distante, o homem do chapéu sorria, porque sabia que o tempo estava quase acabando. As noites tornaram-se mais frias. O calor do delta parecia fugir dele, como se até o ar recusasse tocar a pele de um homem condenado. Robert caminhava sozinho por estradas empoeiradas com o violão nas costas, os olhos perdidos em algum ponto além do horizonte. A lua, sua única testemunha, parecia minguar um pouco mais a cada passo que ele dava. Ninguém sabia para onde ia, e talvez nem ele soubesse. O blues era sua bússola, mas também sua prisão. Cada nota que tocava o empurrava um pouco mais para dentro daquilo que ele havia escolhido, um caminho sem volta. Em Greenwood, um bar de madeira apodrecida o recebeu numa noite abafada. O dono o reconheceu e o convidou para tocar. Robert subiu ao pequeno palco, encostou-se à parede e deixou o violão falar. O som era diferente, mais profundo, mais lento, mais pesado. Era como se cada corda guardasse o peso de um segredo antigo. Os rostos da plateia se perderam em silêncio. Ninguém bebia, ninguém falava. Apenas o som. Som que cortava a alma como lâmina. Quando terminou, ficou parado, olhando nada. Um suor frio corria pelo pescoço. Então, lentamente, ele sussurrou: "Ele ainda me escuta." E desceu do palco. As semanas seguintes foram um borrão. Robert tocava em lugares cada vez menores, mais distantes, como se estivesse fugindo de algo invisível. Mas quanto mais fugia, mais perto aquilo parecia estar. Começou a sonhar. Nos sonhos, caminhava por estrada sem fim, sempre chegando à mesma encruzilhada. No meio da noite, o homem de chapéu o esperava, o violão em mãos, e dizia apenas: "Toca para mim, Robert." Ele acordava suando, o coração disparado, mas às vezes, antes de abrir os olhos, ainda ouvia o som do violão tocando sozinho lá fora. Certa tarde, encontrou uma mulher chamada Stella. Olhos doces, sorriso leve. Ela o abrigou por algumas semanas tentando cuidar das feridas invisíveis que ele carregava. Mas Robert era uma tempestade presa num corpo humano. Não havia paz que durasse ao lado dele. Stella lembrava de acordar no meio da noite e vê-lo sentado na varanda, tocando de costas para a casa. Ela jurava ouvir duas vozes cantando. Uma era a dele, e a outra, mais grave, mais funda, respondia cada verso com um murmúrio. Depois de algumas noites assim, Stella se foi. Disse apenas: "Não posso dormir ao lado de um homem que conversa com o inferno." Robert ficou só novamente. A solidão tornou-se sua única companheira. O violão, sua única confissão. Ele sabia que algo se aproximava. Sabia que o preço que ele havia pagado não era apenas a alma, era o tempo que restava nela. E começou a sentir-se velho mesmo sendo jovem. O corpo cansava com facilidade, os olhos ardiam. O som da sua própria música o feriam. Na última semana de julho de 1938, ele chegou a um vilarejo perto de Greenwood. Um fazendeiro o convidou para tocar numa festa. O cheiro de uísque e poeira dominavam o ar. Robert aceitou, como sempre fazia. Mas naquela noite, o destino o esperava. Um homem lhe ofereceu uma botarga. O líquido tinha gosto amargo, diferente. Ele bebeu mesmo assim, e continuou tocando. Horas depois, começou a suar frio. O corpo tremia. O violão caiu de suas mãos. As pessoas riam achando que era parte da apresentação, até que o riso morreu no ar. Robert estava de joelhos, a respiração falhando, o rosto retorcido em dor. Tentaram ajudá-lo, mas ele apenas murmurava entre dentes: "Eles estão vindo! Os cães! Eles estão vindo!" E então,
caiu. Durante 3 dias, ele agonizou numa cama simples, num quarto de madeira. Nenhum médico veio. Nenhum padre quis se aproximar. Apenas alguns conhecidos o vigiavam de longe, rezando baixinho. Em certos momentos, ele gritava, não de dor física, mas de medo. Olhava para o teto e dizia ver olhos o observando, mãos tentando arrastá-lo. Outras vezes sussurrava canções que ninguém conhecia, canções que ninguém deveria ouvir. Na manhã do 3º dia, o silêncio voltou. Robert Johnson estava morto. 27 anos. Diziam que quando foram enterrar o corpo, ouviram um som distante, como um acorde dissonante se perdendo no vento. Alguns juraram que o violão, que repousava ao lado do corpo, vibrou sozinho. Outros disseram que não havia violão nenhum, que ele havia desaparecido. 3 sepulturas afirmam ser o descanso de Robert Johnson. Mas talvez nenhuma delas o seja, porque talvez ele não tenha descansado. O tempo passou. O blues se espalhou. Os músicos repetiram suas canções, estudaram seus acordes, tentaram decifrar o mistério que ele deixara. Mas nenhum deles tocou igual, porque o que ele tinha não se aprendia, se pagava. E ainda hoje, nas estradas do Mississippi, há quem jure ouvir ao longe um som vindo da poeira, um blues lento, triste, arranhando o ar como faca bunta. E se você seguir esse som até o fim, dizem que vai encontrar uma encruzilhada esquecida. Lá, uma sombra toca, de chapéu baixo e olhar perdido. E quando a música termina, o vento sussurra um nome: Robert. Depois da morte de Robert, o delta do Mississippi nunca mais foi o mesmo. As estradas de terra continuavam secas. A poeira subia nos olhos de quem caminhava, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio pesado, carregado de expectativa. Como se a própria terra soubesse que ali, entre o barro e os ciprestes, algo havia sido arrancado e deixado como marca. Os músicos que conheciam Robert falavam baixinho sobre sombras que se moviam nos cantos das tavernas. Alguns juravam ouvir um violão sendo tocado sozinho no escuro. Outros diziam que, ao dedilhar certas notas, podiam sentir o peso de olhos invisíveis observando cada acorde. E, inevitavelmente, os jovens que buscavam talento se aproximavam das encruzilhadas. As mesmas que Robert tinha visitado. As mesmas que, dizem, ainda guardam a risada fria do homem de chapéu. O legado de Robert não estava apenas nas músicas que deixou. Ele estava na lenda, nas histórias sussurradas entre a fumaça dos bares, no medo e na reverência dos que ouviam. Cuidado com o que você deseja, dizia um velho músico de Clarksdale, porque o talento que custa pouco é só sorte. O talento que custa muito, bem, esse tem dono. E os cães do inferno continuavam na trilha. Não de forma literal, talvez, mas na sensação que corria pela espinha, no arrepio que surgia quando a música atingia a alma, na presença que se sentia, mas nunca se via. Um jovem guitarrista chamado Tommy se aproximou de uma dessas encruzilhadas numa noite de lua cheia. Tocava mal, mas sonhava alto. Quando dedilhou uma nota torta, o vento mudou. Ele sentiu algo atrás de si, algo que respirava e esperava. E no instante em que girou para olhar, não havia ninguém, mas a sensação ficou. Na mesma noite, ao tentar afinar o violão, uma voz distante murmurou seu nome. Tommy congelou, e pela primeira vez entendeu que o blues tinha um preço. E assim, a lenda de Robert Johnson se espalhou. Cada música sua era estudada, decifrada, copiada, mas ninguém conseguia tocar como ele, porque Robert não apenas tocava violão, ele conversava com forças que nenhum homem comum podia compreender. Ele havia aberto uma porta na encruzilhada,
e mesmo depois de morto, a porta nunca se fechou. As histórias se misturavam com a realidade. Alguns diziam que o Homem de Chapéu ainda caminhava entre o delta, escolhendo aqueles que ousavam sonhar alto demais. Outros acreditavam que o próprio espírito de Robert estava lá, em cada acorde, em cada lamento do blues. Em cidades pequenas, ainda se contava sobre noites em que o som de um violão ecoava de locais abandonados, e o vento trazia o cheiro de enxofre. Ele está tocando de novo, murmuravam alguns, e na mesma hora sentiam um arrepio percorrer a espinha. O pacto que Robert fizera parecia eterno. Não era apenas dele, era um aviso, um lembrete de que há forças que não dormem, que há preços invisíveis para talentos impossíveis. Mesmo músicos modernos sentem sua presença. Quando dedilham certos acordes, algo dentro deles desperta, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E aqueles que ousam continuar o caminho que Robert começou percebem o peso do pacto. Não é medo de morrer, é medo de não voltar inteiro, porque a música que ele tocava não é apenas som, é sangue, é sombra, é alma. E ainda hoje, em noites silenciosas, se você andar pelas estradas do Mississippi, talvez ouça um violão tocando sozinho, um homem que nunca foi enterrado, e o vento sussurrando seu nome: Robert.